Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. Vamos analisar agora a imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. O Flamengo venceu o Grêmio por 1-0, se classificou para a final da Copa do Brasil. Agora é a preparação para essa final que acontece daqui a um mês. Começa em setembro a primeira partida. Vai ter o sorteio também do mando de campo, onde vai decidir quem vai, qual equipe vai decidir em casa, né? Se vai ser no Maracanã, se vai ser no Morumbi. Vamos ver o que vai acontecer, mas agora o Flamengo foca de novo para o Campeonato Brasileiro. O Flamengo enfrenta nesse domingo Curitiba e nós vamos analisar nesse momento o que os comentaristas falaram da classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil e também a preparação do Flamengo para a partida desse domingo contra o Curitiba, partida pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Crédito esse vídeo, o canal ESPN Brasil, o canal João Guilherme, canal Venley Casagrande, link na descrição como crédito. Vamos então para as notícias do Flamengo, mas antes, já chega aqui deixando seu like. Seu like ajuda demais o trabalho do nosso canal, inclusive nos ajude a bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperte o botão vermelho e se inscreva. Faça parte aqui do nosso canal, porque aqui é notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Bora pro vídeo de hoje. Longa-metragem, porque esse reencontro vai acontecer. Flamengo e São Paulo são os finalistas da Copa do Brasil 2023. Mas, peraí, volta a fita para 2022. Dorival chegava ao Flamengo para substituir Paulo Souza, com a missão de arrumar a casa que passava por mais uma turbulência. Conseguiu? Recuperou jogadores, trouxe a confiança de volta. Conquistou a Libertadores, a Copa do Brasil. As conquistas traziam um sentimento de que a história entre Flamengo e Dorival iria continuar. Mas o clube entendeu que o momento era de mudança. Desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. O sentimento de frustração de Dorival foi inevitável. O Flamengo trouxe Vitor Pereira, mas depois de insucessos, demitiu o treinador. Contratou Sampaoli e veio mais uma eliminação, a quinta na temporada. Flamengo fora da Libertadores, da competição que Dorival conquistou com o clube ano passado. Ironia do destino. Destino esse que reservaria uma história ainda mais surpreendente. Dorival assumiu o São Paulo e o time foi crescendo com ele. Na semi conseguiu se impor, reverter a vantagem do Corinthians e chegou na grande decisão. O último capítulo ainda será contado. Começa dia 17 de setembro, termina 7 dias depois com o segundo jogo. O que será que os deuses do futebol vão aprontar? É um roteiro dos mais interessantes, né? O São Paulo, em busca do seu título inédito, contrata um técnico que sai do Flamengo e vai justamente enfrentar o tetracampeão Flamengo da Copa do Brasil. Agora, ontem a gente destacou aqui de 17 competições mata-mata ou séries mata-mata, o Dorival passou em 17, é muita coisa. A carreira do Dorival, então, depois do que ele fez no Flamengo, que foi acalmar ali o elenco, achar os lugares, ele chega no São Paulo que não estava tão bem e transforma o time, não só por causa do Lucas, né? O São Paulo já vinha num processo de amadurecimento do futebol e você vê que é um time bem treinado, né? Ontem, o primeiro tempo, em especial, ficou muito evidente como o São Paulo é uma equipe muito bem treinada e o Corinthians não tanto, para dizer o mínimo, né, Elton? É um roteiro de uma final bem interessante, porque a gente está falando de um Flamengo que quer se consolidar como um dos grandes vencedores da competição, mas sobe mais um degrau para alcançar o Cruzeiro. O último título conquistado com o Dorival, que passou numa final contra uma equipe que também era meio desacreditada, que era o Corinthians, né?
O São Paulo chegou à final driblando desconfianças e só cresceu depois da chegada do próprio Dorival Júnior. Então é um grande trabalho de um grande momento que o Dorival vive desde o início da temporada passada. É lógico que quando a gente olha para o elenco do São Paulo, e você pontuou muito bem, Edu, não era um elenco também desprezível, era um elenco, claro, para brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, fazer uma Sul-Americana consistente, porque para mim entra como um dos favoritos, mas a Copa do Brasil tem outro componente, né? E você entrar numa fase já decisiva, com os grandes clubes na disputa, todos, né, disputando Libertadores, os que entraram, né, na quarta fase. Então, é uma competição que já começa difícil, né? Ao contrário da Sul-Americana, que você tem uma fase de grupos, você consegue ali se habituar à competição em 6 rodadas, garantir uma classificação para o mata-mata. Mas a chegada desses jogadores, né, a chegada do Lucas, ainda não tem um impacto dentro de campo, o Rames Rodrigues, mas a gente sabe que em médio prazo isso vai acontecer. É um São Paulo com uma cara diferente e com a cara do Dorival. Não só a questão do jogo jogado, que a gente já conhece como o Dorival gosta, do jogo apoiado, de afunilar o jogo, de concentrar jogadores no meio campo, 4, 5 jogadores ocupando ali o corredor central. Ele fez isso no Flamengo com o Losango, faz algo parecido no São Paulo, né, nesses últimos jogos. E principalmente, Edu, a grande característica do Dorival é apaziguar ambientes. Fez isso no Flamengo na temporada passada, faz isso no São Paulo nessa temporada. O São Paulo sai de um trabalho do maior ídolo, talvez o maior ídolo do clube em todos os tempos, que é o Rogério Ceni. Rogério Ceni é ultra respeitado, né, pela torcida e era muito respeitado dentro do ambiente do São Paulo. E ele chegar, herdar isso e tentar fazer o time jogar melhor também é muito difícil. Então ele tem esse mérito também, faz com que a final seja bem interessante. Acho o Flamengo, no seu potencial máximo, favorito. É um time que tem talentos individuais acostumados a esse tipo de decisão. Mas esse favoritismo diminui a partir do momento em que você tem um técnico do outro lado que sabe organizar muito uma equipe e mais, conhece o adversário, conhece muito bem esse grupo do Flamengo. Pois e o próprio Dorival diz que... o próprio Sampaoli do lado do Flamengo diz que os jogadores ainda não estão fazendo aquilo que ele gostaria, que ainda não assimilaram, né? A gente falou muito sobre isso ontem, sobre como ele diz que o time não está entendendo ainda o que ele gostaria. Então, a fotografia, falta um mês ainda para a decisão, mas neste momento é um São Paulo muito mais ajustado do que o Flamengo, e isso me faz pensar que ascensão do Dorival realmente nesses últimos 2 anos, né? Se havia dúvidas, ele está na prateleira número 1 ali dos técnicos brasileiros. Falar do Flamengo, nas redes sociais, depois do alegado entrevero entre os jogadores, o Varela saiu machucado do jogo, né? E o Gerson se desculpou com o Varela publicamente nesta mensagem aí, a partir de baixo. Amigo e companheiro de trabalho Varela, como conversamos e nos entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso. Estendo o nosso abraço de ontem por aqui. E aí ele segue, né? Que sua recuperação de lesão seja rápida e logo estaremos juntos para brilhar pelo Flamengo, para vencer pelo Flamengo, que é o principal. O Varela responde na parte de cima: obrigado pelo apoio, sempre tivemos uma boa amizade e os erros sempre nos ensinam. Agora é recuperar e voltar melhor. Aí escapa ali um hispânico, né? Vamos com todo no final. O uruguaio Varela escreveu e querendo deixar tudo bem, então, os dois jogadores, né? Eu acho foi terrível a briga, a troca de socos, mas é isso, publicamente é legal que deixem tudo bem. Já falou da briga, da paz entre Gerson e Varela, né? Trocaram mensagens, a gente mostrou aqui no Sport Center nesta quinta-feira. E parece que os jogadores estão ali numa campanha de deixar tudo bem, até trazer o Sampaoli para a rodinha, para comemorar na hora do gol, com tapas, aquela explosão. Para mim, quando ele fala, Elton, que não sei se daqui um mês vou estar aqui, isso eu não achei um problema da entrevista coletiva do Sampaoli, não. Acho que é uma coisa mais realista, porque futebol é isso e ele sabe também o que ele está vivendo.
Mas eu queria falar sobre o que pode acontecer agora. Como que você vê essa tentativa dos jogadores? Porque quando a gente fala da briga dos dois, do Varela e do Gerson, não foi uma coisa isolada, né? Teve a confusão do Gabigol com o Marcos Braz, teve o preparador físico que brigou com o Pedro, socou o Pedro. São algumas confusões que vão aumentando e mostrando ali uma falta de comando do Flamengo. Então, será que agora vai com os jogadores tentando fazer o grupo se fechar? A gente sempre fica com essa dúvida, né? Com esse agora vai, porque depois de ter demitido o preparador físico, veio o agora vai. E aconteceu de novo um episódio dentro do próprio Flamengo. Eu acho que agora, quando os jogadores acabam se confrontando, as palavras do Felipe Luiz foram fortes, que é um grupo que ele, em outras palavras, disse que o grupo se desuniu, né, nessa temporada, já foi um grupo mais coeso. As palavras do Sampaoli, que coloca que os abraços também deveriam vir nos momentos ruins e não só nos momentos bons. Eu acho que o grupo está tomando consciência de que as coisas precisam melhorar. Tem um mês até a final, né, Edu? Na temporada passada também teve. O Flamengo passou pelo São Paulo, né, nas semifinais, e depois fez a final contra o Corinthians. Só que era o mesmo Dorival, o Dorival poupava praticamente o time no Campeonato Brasileiro, colocava uma equipe reserva, se concentrava na Libertadores e na Copa do Brasil, e o Flamengo vivia um ambiente melhor, né, com o técnico hoje do São Paulo. Então era um momento diferente, foram quase 30 dias de fato uma equipe concentrada para os jogos decisivos. Eu acho que pelo automático e pelo costume desses jogadores em disputar decisões, esse grupo aí, a maioria, né, desde 2019, desliga essa chave dos problemas e dentro de campo tentam resolver. Eu acho até que a atitude, né, contra o Grêmio mostrou isso, apesar do futebol ser um pouco abaixo. Contra o São Paulo, não só isso vai funcionar. É preciso também mostrar o jogo. E é um jogo que o Flamengo é capaz de produzir. Com foco, com intensidade, com um time ligado, né, como mostrou contra o Grêmio. E o futebol que já mostrou ao longo dessa própria temporada com o São Paulo em alguns momentos, se torna um time muito mais difícil de ser batido. Mas essa questão do ambiente ainda nos deixa algumas interrogações. Eu acho que a gente vai começar a perceber a partir já da próxima partida no Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo agora só tem o Campeonato Brasileiro, né, até disputar a final da Copa do Brasil, já que foi eliminado da Libertadores. Vai ter um momento raro nessa próxima semana, inclusive, de ter uma semana livre para treinar. O torcedor espera que aconteçam apenas treinos, né, e que o time melhore pensando na sequência da temporada. O UFC deixa pra lá, sendo o F de Flamengo, né? Deixa o UFC pra lá. O próximo jogo do Flamengo é contra o Coritiba, no Paraná, onde muitas vezes o Flamengo teve problemas, né? Vamos ver o que acontece neste domingão, primeiro jogo, depois do Flamengo se tornar finalista da Copa do Brasil. O Elton, quando ele fala da solidão, se tivesse perdendo o jogo, se tivesse perdido, aí que a gente conhece as pessoas, ali sim me pareceu uma declaração que, assim, não quer ser político, né? Porque ganhando é fácil trazer... Porque a pergunta foi sobre a comemoração, que a gente viu algumas vezes, dos jogadores chamando o Sampaoli para participar. E ele prefere falar da solidão de quando perde, né? Então, realmente não é político de forma alguma, né? Ele é muito intenso à beira do campo, mas é muito frio quando conversa com a imprensa, quando está na frente das câmeras, né? E talvez ele é muito racional e ele mede muito as palavras. E é o jeito dele também de ser um pouco mais direto nessas questões. Eu acho que ficou algo dúbio, né, Edu? Pode ser, assim, um recado para que nos momentos difíceis a equipe se una como se uniu nos momentos bons, né? E ele... com certeza, né, gostou desse afago dos jogadores do Flamengo. Isso é reflexo também do que acontece no dia a dia, né? Eu acho que não ficou só algo para mostrar para a torcida que tá todo mundo junto no mesmo barco. Isso também é fruto do que talvez ele tenha feito nesses últimos dias de contornar o ambiente. E a gente já falou, né? Conversa com o Pedro, que demorou de acontecer,
né, algumas atitudes também do time dentro de campo. Tudo isso ajuda, né, para que o ambiente vá se apaziguando aos poucos. O Flamengo entrou embalado pela sua torcida, que deu um show no Maracanã. Foi aquele dia que houve uma mobilização muito grande da torcida e esse clima passou para o time. O time, sabendo que depois de tudo que vem acontecendo, estava no limite, com a água batendo na ponta do queixo, né, porque ia sobrar para todo mundo, se fosse eliminado da Copa do Brasil, seria o pior ano da história do Flamengo, porque tudo que disputou até agora não ganhou, né? E com a postura dos jogadores sendo muito criticados, diretoria, Sampaoli, todo mundo sendo criticado, os caras tiveram que se unir e procurar pelo menos correr. O Flamengo correu mais do que jogou, mas pelo menos correu. Teve uma postura que a sua torcida quer, que o time pelo menos se empenhe. Porque tudo o que nós falamos e sabemos é que realmente não há uma aproximação do elenco do Flamengo com o Jorge Sampaoli. Ele é um cara muito esquisito, ele é um cara que fica na dele, ele pouco fala com as pessoas. Ele é assim, ele sempre foi assim. E caiu num clube que é o de maior repercussão, o Flamengo. Tudo que é envolvendo o Flamengo gera um transtorno, uma repercussão muito maior do que em qualquer outro clube. E ele pegou um elenco realmente que é difícil, um elenco de muitos jogadores renomados, campeões, com muitas lideranças no vestiário, que muitas vezes essas lideranças se sobrepõem ao comando do clube. E aí ele bateu de frente com essa galera toda. Mas agora, mediante a situação, na dor, dizem que você tem dois caminhos na vida, né? Pelo amor e pela dor. Pela dor, devido a tudo o que aconteceu nas 2 últimas semanas, o Flamengo teve que se unir. Teve que se unir. E essa comemoração do gol foi uma demonstração para o público de que o grupo entendeu o recado, a crise está aí e a única forma de sair dela é se fechar, se unir. Então os jogadores todos se abraçaram, puxaram o Sampaoli, que ficou meio bravo lá, que levou um monte de tapa na careca dele. Então isso aí foi legal. Isso aí foi muito legal. Mostra pelo menos uma tentativa de lavar a roupa suja em público e dizer, gente, temos problemas, mas estamos juntos. E esse time, junto, ele é muito forte. Se o Flamengo resolver as suas tretas internas, tretas caseiras, ele é muito forte. Chegou o momento que já passou da época. Eu acho o seguinte, falando agora da final entre Flamengo e São Paulo, já começando a projetar a final Flamengo e São Paulo. O Flamengo tem um time melhor, um elenco melhor, mas o São Paulo com Dorival Júnior vem em franca ascensão. E hoje joga um futebol capaz de bater de frente com o Flamengo e superar o Flamengo. Principalmente com a chegada do Lucas Moura. Esse rapaz, e no jogo de hoje contra o Corinthians nós vimos isso, ele deu uma incrementada no time do São Paulo, que ainda vai receber o Rames Rodrigues, que está entrando em forma e vai melhorar ainda mais. Então o São Paulo melhorou bastante. É jogo duro, é jogo bem equilibrado, o Flamengo tem um time melhor, o Flamengo tem um elenco melhor, o Flamengo tem mais reposições, mas o São Paulo chega com muita confiança. E o efeito Dorival Júnior vai tocar direto nessa final histórica entre Flamengo e São Paulo. Por quê? Do lado do São Paulo, ele quer ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil. Tem o Dorival, que era técnico do Flamengo e que a grande maioria achou uma injustiça com o Dorival ele não ter renovado o contrato depois de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores da América. Então, a maioria se revoltou com isso e a maioria defende o Dorival Júnior. Então, quem não é Flamengo vai torcer pelo Dorival e pelo São Paulo. Eu não tenho a menor dúvida disso.
as pessoas vão falar: a vingança está consumada. Né? O Flamengo mandou o Dorival embora e perdeu um título para o São Paulo. Vai ter muita gente torcendo por isso e nós vamos ouvir isso até a final da Copa do Brasil chegar. Do outro lado, nós temos um time que é melhor, como eu já disse, mas que estava totalmente disperso e que hoje no Maracanã deu sinais de que está a fim de pelo menos ter alguma dignidade na temporada e terminar com um título relevante, que é o caso da Copa do Brasil. O jogo de hoje passou esse recado. Vai ser no coração. Não importa, os problemas estão sendo deixados de lado. Não gosto de você, você não gosta de mim, mas nós estamos aqui por um clube e por uma nação de 48 milhões de pessoas. Então vamos deixar os problemas de lado e vamos nos fechar. Sampaoli, jogadores. E o Flamengo fazendo isso, ele se torna um time muito forte. E o Flamengo, obviamente, não vai querer perder uma final para o Dorival Júnior, que foi o técnico que o Flamengo não renovou o contrato. Então, minha gente, o efeito Dorival nessa final será muito grande. Vai impulsionar os comentários, os noticiários, os debates em programas esportivos, tudo vai girar em torno de Dorival Júnior, diretoria do Flamengo que não renovou o contrato, Dorival pode se vingar do Flamengo, né, o Flamengo pode ganhar em cima do Dorival, tudo vai ser falado em cima disso. Nós teremos o sorteio na CBF para definir o mando de campo. E o mando de campo será muito importante. Muito importante. Porque decidir em casa é uma vantagem. E no primeiro jogo, se o dono do campo não fizer um bom placar, ele com certeza terá problemas na casa do adversário. Nós teremos Maracanã e Morumbi lotados, com as duas torcidas fazendo uma festa incrível. Aliás, são duas torcidas que são amigas, né? Flamengo e São Paulo, as suas torcidas organizadas e tal, têm um bom relacionamento. Isso é um bom sinal, porque provavelmente nós teremos menos confusão do que se fosse um Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, e outras, Flamengo e Atlético Mineiro, e outras coisas mais. Então, minha gente, todos esses componentes estarão em campo. É uma das maiores decisões de Copa do Brasil desde que ela existe em 1989. Por causa do Flamengo, por causa do São Paulo, do gigantismo dessas equipes, porque o São Paulo nunca foi campeão e quer ser, porque o Flamengo quer ser pentacampeão da Copa do Brasil e se tornar o atual bicampeão e ficar junto com o Grêmio como o segundo maior vencedor, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 6 títulos, e Dorival Júnior, que é o grande personagem dessa final. O Flamengo não vai querer perder para Dorival. E todos que não são Flamengo vão querer a vitória do Dorival para que ele se vingue do Flamengo, que não renovou o contrato com o treinador, que é o atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Essa é a minha opinião. E aí, você concorda comigo? Deixa o seu like. Eu vou começar falando sobre o jogador que tem um problema no joelho e vai ficar aí por pelo menos 6 semanas longe dos gramados. Esse jogador é o Varela, que se machucou no jogo contra o Grêmio e foi substituído por Mateuzinho, que inclusive jogou muito bem, tá? Acho que ele entrou muito bem, não atuava desde março. E o Mateuzinho foi muito bem nesse retorno dele aos gramados. Mas sobre o Varela é o seguinte, galera.
O Flamengo informou que o lateral direito Varela sofreu uma lesão no ligamento colateral medial e cápsula articular do joelho direito. O clube não divulgou prazo de recuperação, mas descartou no momento uma cirurgia. O tratamento será conservador através de fisioterapia. Eu falei aí desse prazo de pelo menos 6 semanas, foi o que eu apurei, com pessoas que trabalham, obviamente, lá no Ninho do Urubu, e isso é uma projeção, uma ideia, é um planejamento. Óbvio que pode ser menos e mais, mas só para vocês terem noção de quanto tempo o Varela ficará longe dos gramados, pelo menos aí 6 semanas. Pois é um desfalque. Que fase é do Varela, hein? Depois de brigar com o Gerson, tomar soco no nariz fraturado, agora tem um problema no joelho direito. A sorte que ele não vai precisar operar, mas vai ficar aí um bom período longe dos gramados. E por falar em lateral, galera, antes de mais nada, só tecer um comentário aqui desse jogo contra o Grêmio. Gente, o Flamengo conseguiu a classificação, é bem verdade, mas o Flamengo não jogou bem, não. Eu discordo de quem diz que o Flamengo jogou bem. Pelo contrário, entre aspas, sorte do Flamengo foi que a bola do Grêmio não entrou. Botaram bola na trave. O Matheus Cunha, que não vai bem com os pés nas últimas partidas, mas está indo bem com as mãos, fez boas defesas. Acho que o empate no primeiro tempo seria muito mais justo. No segundo tempo o Grêmio foi melhor nos primeiros ali 20 minutos do segundo tempo, mas depois que o Flamengo faz o gol, o Grêmio praticamente desiste e joga a toalha. Mas o Flamengo não fez uma boa partida, não. Inclusive, o fato da final da Copa do Brasil contra o São Paulo ser daqui apenas um mês, para mim é bom para o Flamengo. Porque se esse jogo fosse agora, amanhã, o São Paulo chega no melhor momento. Então acho que o Flamengo vai ter um bom período aí para se preparar, para botar ordem na casa, se unir e chegar bem para essa final de Copa do Brasil. Sejamos francos, a Copa do Brasil se tornou o único título possível para o Flamengo nessa temporada. Brasileiro, eu não vejo o Flamengo brigando pelo título, não vejo o Flamengo correndo atrás do Botafogo. E por falar em união e se preparar melhor, foi esse o tom da entrevista do Felipe Luiz depois da classificação do Flamengo diante do Grêmio. Abre aspas. Significa o seguinte: esse grupo é bom, esse grupo tem uma força que já demonstrou em outras vezes. É um grupo muito forte, neste ano perdemos a força do grupo. Nós mesmos conversamos no vestiário que temos de voltar. A grande força desse time é o elenco que tem. Muitas vezes quem vai ganhar o jogo não são os 11 que vão começar, vão ser os caras que vão jogar 5 minutos no fim do jogo. Vai ser o cara que entrar no último minuto para bater o pênalti. Temos que voltar a ter a força do grupo, essa união que o grupo precisa ter para conquistar títulos. E aí sim vamos conquistar a torcida para o nosso lado. No momento está tudo separado, mas nós vamos conseguir trazer a torcida para o nosso lado, afirmou Felipe Luiz. Inclusive, Felipe Luiz é uma das lideranças, se não for a principal liderança do elenco. Acho até, isso é uma opinião, não é uma informação, que o São Paulo coloca o Felipe Luiz como um ato de se aproximar das lideranças do Flamengo, porque eu não vejo o Felipe Luiz fazendo grandes partidas com a camisa do Flamengo para justificar a titularidade em jogos importantes, como foi contra o Grêmio. O Ayrton Lucas está em queda? Sim, está em queda. Mas o Ayrton Lucas, que não vive um bom momento, inclusive no primeiro semestre foi o principal jogador do Flamengo, ainda assim consegue entregar mais que o Felipe Luiz. Eu sou apaixonado pelo futebol do Felipe Luiz, craque, mas fisicamente falando, na minha opinião, ele não aguenta mais. Sobre essa confusão toda da briga do Varela com o Gerson, o Marcos Braz deu entrevista depois da classificação no Flamengo, falou que os jogadores não foram multados, deu a entender que nem serão multados, o que eu acho um erro. Acho que eles deveriam sim ser multados, e se eles forem multados, obviamente alguém da imprensa vai noticiar, ou a gente aqui do canal Vini Casagrande vai noticiar, mas até o momento não foram multados. E para colocar um ponto final nessa história, o Gerson se manifestou publicamente pela primeira vez sobre esse ocorrido. Foi há pouco. Esse texto ele acabou de soltar nas redes sociais dele. Abre aspas. Amigo e companheiro de trabalho, Varela, como conversamos e não entendemos ontem pela manhã, os erros fazem parte de nós humanos. Certeza que sairemos ainda maiores e melhores de tudo isso.
estendo o nosso abraço de ontem por aqui, que a sua recuperação da lesão no joelho seja breve e que esteja conosco o quanto antes. Seguimos em busca do bem coletivo pelo Flamengo. Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, obviamente isso aqui não foi o Gerson que escreveu, foi a assessoria de imprensa dele. Acho que isso poderia ter sido dito na frente das câmeras depois do jogo. Acho que seria melhor, inclusive, mais sincero, inclusive. Mas ao menos o Gerson fez. Colocou um ponto final. Eu acho que essa história tem que ficar para trás. Aconteceu. A bagunça no Flamengo está escancarada. Não vai ser aquela comemoração do Arrascaeta junto com os demais jogadores e até mesmo o Sampaoli, que só foi comemorar porque o Gabigol e o Fabrício Bruno puxaram ele. Aquilo ali não vai me enganar dizendo que o bom ambiente existe, que é coisa da empresa. Gente, o Felipe Luiz acabou de dizer que o bom ambiente não está sendo compartilhado lá no Ninho do Urubu, digamos assim. Não é o que está vivendo os jogadores nesse momento. O próprio Felipe Luiz disse isso. Mas eu encaro aquela comemoração do Arrascaeta como o seguinte, galera, chegou o momento da gente se unir e correr atrás desse título. Porque se o Flamengo não se unir nesse momento, vai perder para o São Paulo na final da Copa do Brasil. Eu vi o jogo do São Paulo ontem contra o Corinthians, o São Paulo amassou o Corinthians. O Dorival Júnior está fazendo um trabalho muito bom no São Paulo e com uma matéria-prima, digamos assim, não é das melhores, tá? Pra gente aqui não criticar o elenco do São Paulo, que não é ruim, sobretudo agora que chegou o Lucas Moura e o Ramos Rodrigues, mas não é um elenco como o do Flamengo. Por isso que eu acho que o trabalho do Dorival é melhor do que o trabalho do São Paulo. E eles chegaram praticamente no mesmo dia em seus respectivos clubes. Então, ou o Flamengo se blinda para chegar bem a essa final de Copa do Brasil, ou vai perder o título para o São Paulo, comandado por Dorival Júnior, que foi, entre aspas, expulso do Flamengo. Bom, você vê, né? O mundo ele não gira, ele capota, amigo. E o Flamengo vai enfrentar justamente o Dorival Júnior na final da Copa do Brasil, competição que o Dorival Júnior ganhou ano passado pelo Flamengo, depois de pegar o Flamengo destroçado, destruído após a passagem do técnico Paulo Souza. Pois é, agora o Flamengo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, o título nesse momento bem distante, tem que correr atrás para fazer a melhor campanha possível, porque esses jogadores têm que respeitar a camisa do Flamengo, mostrar vontade de vencer sempre, independentemente se ainda há chance de título ou não. O respeito pela camisa e pela torcida tem que ter. Mais de 40 milhões torcem por esse clube. Se vocês jogadores não respeitarem esse clube, aí a torcida tem que cobrar, e cobrou ontem, mesmo após a classificação, pedindo raça e disposição dos jogadores. E tem que ter raça e disposição, sim. Beleza, galera? Tá, então, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, mas eu gostaria de falar uma coisa pra vocês. Nesse momento, é a hora de nós, torcedores, nos unirmos pra apoiar o Flamengo. É a hora da gente se unir com força, de verdade. Porque esse é o título que pode salvar a temporada 2023. A Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro tá meio distante, dá pro Flamengo brigar? Dá. Mas o que é possível, o que é palpável nesse momento, é a Copa do Brasil. Então o Flamengo precisa, nesse momento, se unir, assim como os jogadores devem fazer, como vimos aí o Vene falando. E agora é o momento da torcida também se unir. Por isso, você, torcedor, ao invés da gente ficar criticando, não sei o que e tal, é a hora da gente se unir. Da gente colocar em prática o que a gente sabe fazer. A maior torcida do Brasil é a torcida do Flamengo. Então esse é o momento da gente apoiar o time. Falta um mês para a partida. Um mês para a final da Copa do Brasil. E daqui para lá, pode ser outro Flamengo. O Flamengo pode ressurgir das cinzas, como foi no ano passado, você lembra? O ano passado parecia que estava perdido. E o Flamengo foi aos trancos e barrancos, chegando aí na Libertadores, na Copa do Brasil, e foi campeão. E agora esse é o momento da gente se unir. Tá bom? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Compartilhe o vídeo aí no seu grupo do WhatsApp com seu amigo flamenguista. E a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Muito bom dia.